Meu nome é Regilson Saboia Monteiro Júnior, conhecido como Juninho Cearense. Sou um ex-atleta de futebol. Minha carreira começou no Unibol de Pernambuco. Como atleta, tive o prazer de jogar pelo Fortaleza Esporte Clube, subi a equipe 2 vezes para a Série A, onde só subiam 2 equipes. Depois disso, eu fui transferido para o Samsun da Turquia, joguei o campeonato europeu pelo Samsun. Depois do Samsun, retornei para o Atlético Mineiro, aí tive passagem pelo Bahia, tive passagens pelo Vila Nova, onde a gente subiu também da Série C para a Série B, e parei minha carreira no 7 de Dourados. O 7 de Dourados, depois de 16 anos, foi campeão estadual, jogou a Série D do campeonato estadual, se eu não me engano, em 2010. Foi minha última passagem como atleta, porque faz muito tempo. Eu tenho 44 anos, já fui auxiliar muito tempo do professor Luiz Carlos Cruz, onde eu vou ser, vamos supor, eu vou trabalhar contra ele agora, vou ter o prazer de trabalhar contra o professor Luiz Carlos Cruz nessa competição, onde eu fui auxiliar dele no Cascavel, vice-campeão paranaense, no DAC de Dourados, vice-campeão paranaense, e aí tive a oportunidade de vir trabalhar nas categorias de base do Nação. Então, fico muito feliz por o clube estar me dando essa oportunidade de ser o treinador da equipe principal. Então, vou tentar agarrar da melhor maneira possível essa oportunidade, utilizando muito garotos da base. A nossa mescla é de atletas que já disputam essa competição, que conhecem bem esse modelo de competição, com garotos jovens. Então, a gente tem no elenco 14 atletas, 3 do Sub-17, 11 do Sub-20. Então, nosso objetivo maior é fomentar esses atletas, capacitar eles para um futuro maior. O Nação já trabalha dessa forma, Ele trabalha fomentando essas categorias de base, e eu, como também treinador debutante dessa competição, quero fazer bonito. Acredito que com o apoio dos nossos atletas e o apoio também da nossa categoria de base e da nossa diretoria, a gente vai fazer uma excelente competição. Sim, eu sempre gostei de jogar videogame, E assim, eu não gostava de levar para concentração videogame. Até em alguns momentos eu levava, mas eu acho que o videogame ele atrapalha você numa dinâmica de descanso. Então assim, eu sempre montava muito, vamos fazer um campeonato, quando a gente estava nas concentrações, em alguns momentos que a gente ficava 2, 3 dias sem jogo. Aí montava os campeonatos, vamos fazer montagem de atletas, aí vamos buscar aqui um atacante, um meia. Então eu sempre fui dessa coisa de estudar cada posição, ou contratar, ou montar campeonato. Então eu acho que nisso aí foi gerando essa vontade, Eu também pergunto muito, então eu sou um cara eu pergunto toda hora, então eu sou um cara muito curioso. Então eu chegava para os treinadores que eu estudava e perguntava: professor, como é que faz esse tipo de trabalho? Como é que o senhor acha viver com esse tipo de jogo? E assim, eu acho que isso foi aflorando essa vontade de trabalhar como atleta. E eu também tive a oportunidade de lançar uma escolinha de futebol em Fortaleza. E aí eu fui conhecendo esse outro meio, Porque é um meio que você tem que conviver com os pais, é um meio que você vai pegar crianças de 5 até 14 anos que elas ficam pensando se elas vão ser um atleta de futebol. Então você misturou um pouco desse mix. Aí eu disse, não, eu acho que a minha levada é ser um treinador de futebol, é proporcionar para eles a mesma oportunidade que eu tive. Hoje é mais fácil a gente entender a cabeça do atleta por a gente ter trabalhado dentro do campo. Claro que a gente une o campo, a experiência de campo, com o estudo fora do campo, Hoje o futebol ele ficou uma forma estudada, Então não adianta a gente só ter a experiência vivida dentro do campo se a gente não tiver uma boa análise crítica de fora do campo, Que a gente sabe que a gente tem o nosso trabalho de performance, de alta performance, para a gente identificar também as valências dos atletas. Assim, a minha preocupação, quando você tem esse mix de atletas bem renomados com atletas jovens, é saber fazer com que eles se pertençam, que eles tenham o respeito dos atletas mais profissionais. Então eu converso muito com os atletas profissionais, até porque lá atrás eu fui abraçado por um atleta profissional, que é o capitão, que foi um centroavante. Eu cheguei no Unibol de Pernambuco, um jovem que não tinha muita oportunidade, e ele me abraçou, ele disse: olha, faz isso e isso dentro de campo, que daqui a pouco tu vai trilhar uma carreira grande. E depois a gente se enfrentou, eu no Atlético Mineiro e ele na Caldense. E quando ele veio me dar um abraço, ele disse: lembra quando eu te falei que lá atrás o que você fizesse
de melhoria você ia potencializar sua carreira? Então é isso que eu passo para os atletas que estão abraçando esses jovens. Potencialize eles, dê carinho a eles, não xingue eles, ensine a eles. E eu acho que foi isso que eu recebi lá atrás e que eu tento passar para esses atletas que estão agora, até se vocês verem, eu até boto chuteira, tem dia que eu boto chuteira, entro no campo, ainda não fugiu isso de mim, estou com 44 anos, então eu entro, ensino, mostro como é que tem que ser a batida e explico, na hora de dar o carinho tem que dar, na hora de chamar a atenção a gente vai chamar. Eu acho que essa nossa ideia de transformar, né? O que eu falo, a gente está transformando um atleta de base num profissional. Então a gente tem que ter muita cautela e eu acho que os profissionais, eu acho não, tenho certeza, porque a gente tem que afirmar, os profissionais que a gente contratou para fazer esse corpo do Nação, eles têm esse perfil de fazer com que esses atletas potencializem. Se eu te disser que fica mais fácil, porque assim, eu conheço cada pensamento deles. Então assim, para mim fica mais fácil você ter um conjunto de atletas que você já conhece, já identificou e já trabalhou. Eu trouxe alguns atletas também para trabalhar comigo, atletas que conviveram comigo no Paraupebas, que a gente disputou uma Copa São Paulo. Então assim, a gente tá trazendo jogadores que conhecem a nossa filosofia, que também sabem da responsabilidade nossa de jogar uma Série B. A gente sabe a responsabilidade do Nação, o Nação foi campeão da Série B, então a gente vem com essa responsabilidade, mesmo sendo um time que não tem torcida, mas a gente, dentro de nós, a gente tem essa responsabilidade e essa maturidade de entender que o jovem, a gente não vai queimar a etapa dele, a gente vai proporcionar para eles que já viveram comigo nas categorias de base a oportunidade deles trilharem a carreira deles no futebol.